As imagens impressionam. Em poucas horas, uma chuva que atingiu São José causou estragos por toda a cidade. Segundo o INPE, choveu uma média de 140 milímetros por hora, volume considerado alto. Foi o suficiente para derrubar árvores como esta, já que o temporal também foi acompanhado de ventos fortes que chegaram a 95 quilômetros por hora. De acordo com os especialistas, esse fenômeno que assustou moradores é conhecido como microexplosão e se forma a partir de nuvens muito desenvolvidas. Quando essa nuvem se desenvolve, né, e se torna muito alta, né, atinge topos mais altos, por processo de troca de calor e próprio processo da precipitação que vai descer da nuvem, há um transporte de massa, né, de ar de cima para baixo. Então, ela parte de um desenvolvimento de uma nuvem cumulonimbus normal, né, que às vezes gera chuva forte, mas ela tem um desenvolvimento muito mais alto, tem tem uma frente de nuvem associadas, né, o que a gente chama às vezes de nuvem prateleira. Então, ela é um crescimento mais raro de uma nuvem cumulonimbus, né? Não é um sistema muito comum, né? Assim, não acontece todo dia. Houveram outros casos, né? Esse mês e mês passado, na cidade de São Paulo, teve sistemas parecidos, né? Mas realmente nessa intensidade que ocorreu na terça foi algo um pouco fora do comum. O que também é bem fora do comum é o aparecimento de tornados na cidade. Esta imagem que circulou na internet mostra o que parece ser a ocorrência de uma espécie de tornado na região oeste. Muitos, inclusive, acreditaram ser este o fenômeno responsável pela microexplosão do dia 9 de março. Segundo o especialista do INPE, essa imagem foi recortada para que simulasse um tornado. Entretanto, não passa de uma nuvem carregada, já que o funil não toca o solo. Outro ponto a se considerar é que esta nuvem foi registrada no domingo, 2 dias antes da microexplosão atingir São José dos Campos. É que houve uma imagem compartilhada no domingo de uma nuvem, e aparentemente essa imagem foi recortada e dado um zoom e dava a impressão que aquilo era um funil que estava tocando o solo, e aquilo passou a ser compartilhado, né, por várias pessoas, como se fosse o evento que aconteceu no dia 9, né? Mas era incompatível tanto com o horário, a luminosidade, né? Esse evento ocorreu por volta das 7 da noite, né, horário local, e aquela imagem original da onde foi extraída esse recorte era uma imagem durante a tarde, né, dava para ver que tinha muito mais sol e tudo mais. Ainda segundo o Thiago, meteorologista e pesquisador do INPE, a partir da análise dos estragos causados pela microexplosão, é possível excluir a possibilidade de ocorrência de um tornado em São José. Na microexplosão, o que acontece é uma rajada de vento muito forte que vem de dentro da nuvem, de cima para baixo, e essa rajada de vento muito forte, quando ela toca o solo, ela se espalha em todas as direções, horizontalmente. Então, quando é feita uma análise posterior dos danos, né, assim, de estelhamentos de casa, carros tombados, árvores tombadas, a gente nota que esses danos eles estão espalhados numa forma meio circular em volta da onde foi esse ponto, da onde o vento desceu e tocou o solo. Num tornado, quando o funil toca o solo, ele segue uma direção e causa a destruição por onde ele passa, mas sem afetar essas grandes distâncias laterais, né? Como o fenômeno pegou moradores de surpresa, a dúvida que fica é: seria possível prever a microexplosão? Quanto mais severo esse tipo de sistema, mais de curto prazo tem que ser a previsão. Então, a partir de 6 horas, de 8 a 6 horas, o meteorologista ele pode indicar que há uma probabilidade
de desenvolvimento de sistemas severos para uma certa região. Mas não dá para apontar assim, é a cidade de São José, é em Jacareí, né, é em Eugênio de Melo, não, é uma área que a gente aponta como probabilidade de desenvolvimento de um sistema severo. Nesse caso, por exemplo, a partir das 6 da tarde, mais ou menos, já estava começando a se formar algo ali que já tinha um indicativo de um tempo severo. Então, isso tem que ser acompanhado meio que minuto a minuto, conforme as informações vão chegando. É muito dependente da disponibilidade de informações, né? Esse caso, por exemplo, é muito dependente da informação de um radar meteorológico, que com o radar a gente consegue ver o tipo de nuvem, né? A quantidade de água, de gelo que tem ali dentro, a intensidade, né? dessas partículas, e consegue prever o deslocamento dela para os próximos 20 ou 30 minutos. E para que não haja mais sustos, fica outro questionamento. Para os próximos dias, podem vir mais chuvas como esta? Na escala que aconteceu na terça-feira, é sempre uma probabilidade mais baixa. Mas chuva intensa, vento, isso sim, né? Chuvas com potenciais para alagamento, ventos fortes, granizo, isso é algo esperado. Se teve um lado positivo nessa história é que ninguém se machucou durante a microexplosão e os danos foram apenas materiais. Ainda assim, o número de ocorrências de quedas de árvores impressiona. Logo após o temporal, a Secretaria de Manutenção da cidade registrou em um único dia 220 chamados para quedas de árvores e galhos na cidade. Esse número é maior que os registros de todo o mês de fevereiro. O coordenador da Defesa Civil lembra que em tempestades o mais importante é preservar vidas. Por isso, alguns cuidados são importantes. No momento da chuva, a recomendação é que onde você estiver, se você estiver fora de casa, estiver no trabalho, procurar sempre um abrigo, um local seguro, ou seja, nunca, jamais permanecer embaixo de árvores, até mesmo ficar dentro de veículos e também não ficar em locais de abrigo desmontáveis, ou seja, postos de gasolina, marquises, telhados, enfim. A recomendação é que você sempre vá para um local seguro, ou seja, um supermercado, um shopping, uma loja, e você permaneça ali por o tempo que durar essa chuva, porque geralmente nesse período chuvoso as chuvas são rápidas, são chuvas de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Para evitar acidentes, a Defesa Civil ainda reforça que emite alertas em caso de emergências, como chuvas fortes, riscos de alagamento e quedas de barreiras. Esse é um trabalho realizado em parceria com os meteorologistas do INPE. Esse alerta é importante, a comunidade sempre acompanhar, como já acompanha, através dos torpedos, das mensagens via celulares, para que as vidas são preservadas. Então, todos esses alertas são para preservar vidas. Como, por exemplo, nas últimas tempestades da nossa cidade, com o acompanhamento das pessoas, dos munícipes, com os alertas, nós não tivemos nenhuma vítima em decorrências de quedas de árvores, enfim. Por quê? Porque as pessoas procuraram se abrigar em locais seguros e até mesmo não sair de casa no momento de tempestade.